Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês, amados irmãos, a todos que estão vendo e ouvindo agora esse vídeo. Nós estamos iniciando hoje, nesse domingo, dia 22 de março de 2020, o nosso tempo de quarentena, né, na Igreja Batista Independente, em Cidade Nova. E hoje nós iremos iniciar nossos estudos nos lares, né? E os quais faríamos na nossa igreja, nos nossos cultos ordinários. Mas iremos iniciar hoje o nosso tempo nos lares, mas agora de uma maneira online, de uma maneira digital. E o nosso primeiro momento vai ser agora na EBD, o qual estaremos lendo e aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus. Desde já que Deus abençoe você que está ouvindo pela primeira vez a nossa igreja, você que está ouvindo pela primeira vez o Evangelho, né, a Palavra de Deus. Então, desde já, que Deus fale ao seu coração. Eu sou o pastor Fábio Costa, sou pastor da Igreja Batista Independente em Cidade Nova, em Ananindeua, no Pará. E nós estamos aqui para falar de Jesus, para falar a Palavra de Deus, para pregar a Palavra de Deus. E desde já que Deus fale ao seu coração nesse tempo que estaremos aqui. Que Deus fale a você grandemente. Bom, eu quero que você abra sua Bíblia para Miqueias capítulo 7, versículos de 1 a 13. Miqueias é um livro do Antigo Testamento, faz parte dos profetas menores. E nós vamos estar observando esse texto aqui que vai embasar o nosso estudo nessa tarde. O nosso tema, inclusive, é como enfrentar tempos difíceis. Nós estamos vivendo um período bem difícil, né, com relação a essa pandemia do coronavírus, e nós precisamos ter atitudes certas, atitudes corretas diante desse momento que nós estamos vivendo. O mundo vive, na verdade. Então, o estudo de hoje, ele tem a nos mostrar a visão de Deus bíblica com relação a como devemos enfrentar, reagir a esse tempo difícil. Temos visto bastante pessoas desesperadas, pessoas em pânico de fato, e nós precisamos estar mantendo a nossa mente e o nosso coração guardados em Cristo Jesus. O texto que nós vamos ler nesse momento fala sobre a queixa do povo, né, em relação a Deus. O povo estava em cativo e estava se queixando mais uma vez para com Deus. E o texto nos diz o seguinte: Miqueias, abra sua Bíblia para lá e acompanhe a leitura da palavra de Deus de Miqueias capítulo 7, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da dívina. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Já apareceu na terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligente o mal. Assim demandam o príncipe, e o juiz julga pelo reconhecimento. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Não creiais num amigo, nem confieis no nosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, e nora contra sua sogra, e os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está, ó Senhor teu Deus? Os meus olhos contemplarão agora,
será ele pisada como a lama das suas ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá-te desde a Assíria e das cidades fortificadas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos diante da Tua palavra. Ó Deus, que a mesma encontre lugar em nossos corações e que nós possamos estar com os corações, ó Deus, abertos para o Teu toque, para, ó Deus, ouvirmos a Tua mensagem e, ó Deus, sermos edificados pela mesma. Muito obrigado pela oportunidade, abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar tempos difíceis? Nós estamos vivendo uma época de dificuldades. O fato de você ter que ficar em casa já mostra a sua dificuldade, né? Não porque a casa é um lugar ruim, pelo contrário, é um lugar bom, né? Devia ser um lugar abençoador. Mas nós temos afazeres, né? E quando você fala em afazeres, você vai falar assim, eu tenho contas a pagar, eu tenho compromissos a cumprir. Mas o fato é que nós temos passado tempos difíceis. O profeta Miqueias, inclusive, ele está aqui fechando as cortinas da sua própria profecia. Nessa última mensagem, ele descortina aqui o coração, abre o cofre da alma e demonstra sua angústia ao ver a corrupção generalizada da sua nação. Ele não é insensível, ele sente dores na alma ao ver Jerusalém ali caminhada como Sodoma para a destruição, porque não tem nela homens justos o suficiente para ser poupada. Então Miqueias olha para a condição moral, espiritual do seu povo e solta um profundo gemido. Ele escancara a sua alma e faz ecoar um grito de desespero. Miqueias, juntamente com o seu povo, estava vivendo tempos difíceis. Havia apostasia generalizada, deslealdade generalizada, corrupção generalizada, degradação moral generalizada. Era um colapso generalizado das relações humanas e familiares. Parece que Miqueias estava bem presente em nosso tempo, né, em nossas ações. Bem, a impressão que temos é que o profeta está descrevendo a atual situação em que se encontra a nossa nação hoje. São tempos difíceis. Agora, nosso país está afundado em corrupção. O judiciário, por exemplo, o executivo, o legislativo estão atolados até o pescoço, né, em muitas questões. Agora, há uma banalização geral dos valores morais, dos princípios estabelecidos por Deus, com relação, por exemplo, à família. A crise financeira chegou, as empresas estão falindo, a taxa de desemprego está aumentando, a inflação está crescendo, a nossa moeda às vezes fica muito desvalorizada. A violência tem tomado proporções inimagináveis, inclusive, né? Não há segurança, há pouca proteção, o medo, a angústia, o pavor tem tomado conta da população em nosso país. Práticas abomináveis têm se tornado cada vez mais comuns, e notícias sobre, por exemplo, filhos que matam pais, pais que matam seus filhos, fazem parte do cotidiano do nosso jornalismo. São tempos difíceis. Agora, é claro que essa mensagem não é para desencorajá-lo, pelo contrário, é para encorajar você. E a palavra de Deus traz, através do profeta Miqueias, mostra a realidade dos nossos dias de maneira nua e crua. Então estamos vivendo tempos difíceis e não podemos negar esta realidade. Porém, ao mesmo tempo em que o profeta apresenta a realidade de dias difíceis, não podemos negar a sua realidade em nos mostrar que devemos levantar os nossos olhos para o Senhor e encontrar nele a esperança do perdão e da restauração. Miqueias olhou para a terra e o seu coração cobriu-se ali de desespero. Ele olhou para os céus e a sua alma encheu-se de esperança. Sabe, irmãos, quando olhamos para o cotidiano do povo de Deus, e o desespero, sabe, ele toma conta
da nossa alma. Mas quando olhamos para Deus, o Deus da aliança, para aquele que é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia, então podemos cantar um hino de louvor, mesmo no vale sombrio do sofrimento e da dor. O mais importante é que o profeta nos ensina que é possível enfrentar tempos difíceis e vencer. Suas palavras não falam apenas do seu desespero, mas também da sua confiança e esperança. Então, de acordo com o que a Bíblia ensina, como é possível combater os ventos contrários na vida, nós vamos observar então como é que podemos enfrentar, tirando algumas lições muito importantes do profeta Miqueias. Primeira delas, que nós devemos lembrar: olhe para Deus e não para as circunstâncias. Em tempos difíceis, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. E no versículo 7 do capítulo 7, que nós lemos agora há pouco, ele diz: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Tem uma outra tradução que diz: quanto a mim, olharei para o Senhor. Sabe, no vale mais sombrio das circunstâncias desesperadoras, Miqueias olhou para Deus e encontrou nele o porto seguro, o conforto, o consolo, o abrigo, o refúgio, a força para a sua alma. Geazi olhou apenas para os soldados da Síria e ficou com medo. Davi, ele olhou apenas para o ataque implacável dos amalequitas contra a sua família e ficou angustiado. Pedro olhou para a força do vento, o barulho das ondas e começou a afundar. Olhar apenas para as circunstâncias, meus irmãos, é encharcar a nossa alma de medo. Enquanto Miqueias estava concentrado apenas nos problemas da sua nação, ele ficou desesperado. Mas quando voltou seus olhos para o seu Deus, compreendeu que ele era poderoso para responder ao seu clamor e restaurar a sua sorte. Lembre-se, em tempos difíceis, você precisa estar com seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. E como é que eu faço isso? Vá para a palavra. Você está de quarentena, você tem tempo agora, teoricamente, para que você fique mais concentrado na palavra, buscando mais a palavra de Deus. João, o Evangelho de João nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos estar presentes, observando a palavra de Deus. Você tem um tempo a mais agora para que você cresça no Senhor. O apóstolo Pedro nos diz na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 3, que devemos antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então devemos fazer isso a cada dia. Então nesses tempos difíceis, faça isso. Busque a Ele, busque ao Senhor. Gaste tempo, invista tempo em Deus e não olhe para as circunstâncias. Desliga sua televisão. A televisão agora mudou tudo, né? Os noticiários, os programas e tudo agora é coronavírus. Se você ficar olhando o tempo todo isso, você vai ficar desesperado, você vai ficar paranoico. Então, olhe para Deus. Diante das circunstâncias difíceis, olhe para Deus. Olhe para a sua palavra, cante louvores. E assim Deus vai abençoar a sua vida. Além de olhar para Deus, você também precisa esperar em Deus. Espere em Deus e não nas soluções humanas. O que a gente mais tem visto, irmãos, propostas, pessoas cobrando proposta do governo, não sei de quem mais e tudo mais. Como é que vai ser economicamente? Como é que vai ser na área da saúde? O profeta Miqueias, ele nos mostra ainda no versículo 7 o seguinte: mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, meus irmãos. Miqueias não viu a outra opção para enfrentar tempos difíceis a não ser esperar em Deus. Aquela altura do campeonato, por exemplo, lá com ele, não se podia esperar mais por soluções humanas. Os tempos difíceis chegaram. E os tempos difíceis têm chegado para a gente também. Então Deus o convida hoje para olhar para Ele e esperar nele, ainda que tudo à sua volta seja uma realidade de dor, de sofrimento. Davi, diante dessa realidade de tempos difíceis, ele escreve um salmo de esperança do Senhor, quando ele diz no Salmo 27, versículos 1, 5 e 14.
Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Pois na minha adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Sabe, irmãos, em tempos difíceis, não coloque a sua esperança em soluções humanas, coloque a sua vida no Senhor, clame ao Senhor, espere nele. O profeta Isaías, inclusive, descreve de forma perfeita a figura daqueles que esperam no Senhor. O capítulo 40, versículo 31 de Isaías, ele nos diz: mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças, abram as asas e voam altos como a águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Você pode enfrentar tempos difíceis esperando no Senhor, porque dele vem o poder para renovar a sua força e o fazer voar como águias sobre as tempestades da vida. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai andar e não vai se fadigar. Portanto, espere no Senhor e não nas soluções humanas. Em tempos difíceis, você precisa esperar no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nele há. Então saiba que Deus ainda está no controle e estará sempre no controle. Espere nele, espere no Senhor. A nossa terceira observação que a gente encontra nessa passagem de Miqueias é que além de eu olhar para Deus, além de eu esperar no Senhor, eu também preciso crer no agir de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes parece que nós estamos crendo mais no agir dos homens, na força do nosso braço. Mas temos que crer também no agir de Deus. Nós não vamos só ficar esperando. Deus, ele vai agir. Versículos 8, 9 e 11 dessa passagem de Miqueias que nós lemos nos diz o seguinte. Ele fala: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E aí no versículo 9 ele nos diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu farei a sua justiça. Versículo 11 nos diz: no dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe o dilatado o estatuto. Irmãos, creia no agir de Deus. Miqueias entende aqui que a queda do povo não é fatal. Os filhos de Deus podem tropeçar e cair, mas eles não ficam caídos. Eles não ficam. Deus mesmo os levanta e os tira da escravidão para a sua luz. Ao crer no agir de Deus, Miqueias compreende que não precisa fazer justiça com suas próprias mãos, pois chegará o dia em que ele contemplará a sua justiça, a justiça de Deus. Sabe, irmãos, Miqueias contempla pelos olhos da fé o tempo quanto Jerusalém seria reconstruída, os seus limites seriam ampliados e as suas fronteiras de Israel alargadas. Em tempos difíceis, muitas vezes queremos, em determinados momentos, agir pela força do nosso braço, fazer justiça com as próprias mãos. Porém, Deus nos convida a confiar, a crer que o seu agir será infinitamente melhor do que as ações humanas. Quando cremos no agir de Deus, irmãos, não permaneceremos caídos. Não andamos mais em escuridão. Não precisamos fazer justiça com as próprias mãos e nem precisamos mais andar sobre ruínas. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Olha que precioso esse versículo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, sim, mas não desamparados. Abatidos, sim, mas não destruídos. Sabe o que significa isso? Significa que não há nada melhor do que em tempos difíceis do que você crer em Deus. Crer no agir de Deus, que Ele está trabalhando, que Ele não descansa nem um só minuto, que Ele está operando, que Ele está se movendo em nosso favor e ainda não percebemos. Mas se você não percebeu, perceba, porque Ele faz isso hoje. É possível que
tenha pessoas entre nós, nos vendo agora, ouvindo essa mensagem, que estejam passando por tempos difíceis, que estejam vertendo lágrimas, problemas conjugais, problemas de relacionamentos na família, o luto pela perda de um ente querido, a descoberta de uma grave doença, o desemprego, a solidão, a depressão, não sei. Agora, é importante entendermos que os tempos difíceis sempre haverão de existir. E diante das notícias que recebemos todos os dias, eles se tornarão ainda mais difíceis. Agora, esta não é uma mensagem de desânimo e nem de medo para você. Com certeza não. É uma mensagem de ânimo e coragem para enfrentar os tempos difíceis, pois o próprio Jesus disse que teríamos aflições neste mundo. Mas ele falou também, tem de bom ânimo, porque eu já venci este mundo. Porque eu eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você chegou aqui, se você está ouvindo essa mensagem, está cansado, esgotado, sem esperança, talvez em pânico por tudo que nós estamos vivendo nas últimas semanas, eu quero encorajar você a você enfrentar esses dias difíceis, mas olhando para Deus, esperando no Senhor e confiando no agir de Deus. Deus o convida a renovar as suas forças nele, crer que ele pode dar a você paz em meio à guerra e alegria no meio das provações. Então, para enfrentar tempos difíceis, não esqueça, olhe para Deus e não para as circunstâncias. Espere em Deus e não nas soluções humanas. Creia no agir de Deus e não na força do seu braço. Um dia, os tempos difíceis acabarão. E sobre essa realidade, o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Roma o seguinte. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em uma outra versão ele diz, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Em uma outra versão, o mesmo versículo diz, não penso que será possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão para aqueles que creem em Jesus. Eu quero encorajar você a estar olhando para Deus, a estar esperando no Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis, sim temos, mas a nossa esperança está no Senhor. Não seremos confundidos se estivermos confiando nele, como o salmista nos diz. Então, descanse o seu coração nele e ele estará com você em todos os momentos. Que o nosso refúgio, a nossa alegria seja a palavra de Deus. Lembre que ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. A minha alegria está no Senhor e nele você sabe que pode confiar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa ouvir essa mensagem, guardar no seu coração. Peça a Deus que mude aquilo que você precisa mudar. Sabe, faça isso com alegria no seu coração, para que você possa estar fazendo a vontade de Deus a cada dia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de estarmos na Tua Palavra, olhando a Tua Palavra, observando a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado porque aqui estamos e muitas pessoas, ó Deus, ouvindo, vendo essa mensagem, que Tu esteja tocando nos seus corações, ajudando elas a não estarem apavoradas, em pânico, mas que possam, Senhor, confiar no Senhor, porque Tu, ó Deus, está no controle de todas as coisas, para que nós possamos estar olhando para Ti, esperando em Ti, Senhor, e crendo no agir, no Teu agir em nossas vidas e na vida da humanidade. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós, nos fortaleça no Senhor. Haja, ó Deus, naquelas situações, na vida de cada pessoa aqui, ó Deus, para que Tu possa estar dando, Senhor, as respostas para elas. Se os tempos difíceis são tempos de financeiros, ó Deus, ajude, ó Deus, se for tempos de relacionamentos conjugais, familiares, no trabalho, sem o trabalho, em uma doença, ó Deus, haja na vida de cada um, ó Pai,
e faça com que possam, Deus, enxergar Jesus em tudo. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Continue a nos abençoar, fortifica e fortaleça os nossos corações. Nós agradecemos por tudo, ó Deus, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que você possa crescer a cada dia no Senhor. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço.